Bom, pessoal, nós vamos estudar hoje um pouco mais sobre os sinais de pontuação. Vamos então ver, dentre esses sinais, as aspas, os dois pontos, o travessão, ponto e vírgula e a vírgula. Começando pelos dois pontos, temos aqui alguns exemplos, vamos observá-los. Primeiro, nós usamos os dois pontos para introduzir uma fala. Isso no discurso direto, quando é um texto narrativo em discurso direto, ou seja, em que o narrador está falando e os personagens também falam. Então, nós temos aqui esse exemplo. A menina disse, dois pontos, e aí aparece a frase que a menina disse. Os sonhos são pássaros velozes e não podemos alcançá-los. Então, para marcar essa fala do personagem, se coloca os dois pontos. Outra forma de usar os dois pontos é para anunciar uma enumeração, ou seja, para citar vários elementos. Por exemplo, aqui são três os suspeitos. Aí eu vou dizer quais são os suspeitos. Por isso eu vou fazer uma enumeração. Para introduzir essa enumeração, eu utilizo os dois pontos. Então, são três os suspeitos, dois pontos, e eu vou dizer o papagaio, a minhoca e o sapo. Outra função dos dois pontos é para introduzir uma explicação, o resumo ou consequência do que se disse antes. Então, aqui tem coronavírus, e aí vem uma explicação sobre ele. O inimigo implacável. Antes de o inimigo implacável, eu coloquei aqui dois pontos. Também serve para introduzir exemplos. Aqui tem exemplo, um monossílabo tônico. Dois pontos, pé. Os dois pontos também servem para introduzir uma citação. Aqui no exemplo nós temos, diz João Amaro. Dois pontos, e aí vai dizer o que ele disse, né? Rico não é quem tem, mas quem guarda. Aspas, elas servem para isolar algumas palavras ou trechos de frases ou expressões, então para dar um destaque especial, ou para mostrar no texto que aquilo que está escrito ali não foi o autor expressamente quem escreveu aquilo, mas outra pessoa que disse ou escreveu aquilo. E para marcar que o trecho é de outra pessoa, é que se coloca esse trecho entre aspas. E quando esse trecho é falado, há uma entonação diferente para se pronunciar. Isso justamente para marcar, porque na fala nós não temos como ver as aspas, então, na hora que se lê um trecho que está entre aspas, se dá uma entonação especial nessa leitura. Aqui nós temos um exemplo. Entre as estrelas e lá de trás da igreja, surge a lua cheia para chorar com os poetas. Quem escreveu isso não foi quem criou esse material. Não fui eu. Foi Jorge de Lima. Por isso está aqui entre aspas. E notem que o trecho aqui, a frase inteira, está entre aspas. Então, o ponto final também fica entre aspas, dentro das aspas. Só ficaria depois se, por exemplo, fosse só um trecho da frase, certo? O ponto faz parte aqui, então, da frase original e, por isso, ele ficou aqui também dentro das aspas. Aqui abriu aspas e aqui fechou aspas. O próximo sinal de pontuação é o travessão. Ele pode substituir as vírgulas, pode substituir parênteses, pode substituir colchetes, para assinalar uma expressão intercalada, ou seja, no meio de outra, e também serve para indicar a fala de um personagem durante um trecho narrativo. Aqui tem como exemplo, você precisa dessa blusa? Que blusa? Essa azul de frio. Eu não estou com frio, disse Millie. Então, antes da fala de cada personagem, nós temos aqui o travessão e aqui também para separar a fala do personagem da fala do narrador, também, mais uma vez aqui, se usou o travessão. Também se usa o travessão para
enfatizar expressões ou frases. Aqui tem impossível escrever o poema. E aí vem o travessão e a expressão, uma linha que seja de verdadeira poesia. Então, para dar essa ênfase, essa parte aqui foi separada do restante da frase por meio de um travessão. Temos aqui o ponto e vírgula, que é um sinal de pontuação que não é tão utilizado. Então vamos ver aqui qual é a função do ponto e vírgula. Separar orações que tenham vírgulas em seu interior. Então, geralmente, quando se faz uma citação de vários elementos, se agrupa os elementos. Então, para separar esses grupos de elementos, é que se usa ponto e vírgula. Aqui tem, ele agia correto. Ela agia correto. Ponto e vírgula. Ele, vírgula, errado. Se aqui, ao invés de um ponto e vírgula, para marcar a pausa, tivesse simplesmente uma vírgula, ficaria difícil a gente entender essa frase. Ela agia correto, ele, errado. Daria trabalho para a gente entender e poderia trazer uma interpretação diferente da que se espera. Então, por isso, o ponto e vírgula aqui foi fundamental. Ele é uma pausa maior que a vírgula. Outra função é separar itens de uma enumeração. Aqui no exemplo tem o numeral pode indicar uma quantidade, denotar posição numa sequência, determinar número de vezes, indicar partes de unidade. Então, para dizer quais são as funções do numeral, se utilizou aqui para separar uma função da outra, o ponto e vírgula. Ele também serve para enfatizar ideias adversativas, ou seja, ideias contrárias ou conclusivas. O exemplo é: sofreu, mas não chorou. Estudou, portanto mereceu. Sofreu, mas não chorou. Estudou, portanto mereceu. Então, para diferenciar aqui o sentido de uma da outra, aqui nessa primeira se usou a vírgula, nessa segunda o ponto e vírgula. Por fim, nós vamos estudar aqui a vírgula, que é algo bem comum de se ver, de se utilizar também. Então, vamos ver como funciona. Para isso, a gente tem que saber que as vírgulas servem para dar pequenas pausas na hora da fala, na hora da leitura. Então, elas servem também para separar elementos dentro da frase, dentro das orações. E para isso nós vamos observar aqui na prática. Qual o sentido dessas frases? A frase 1. Não. Espere. Tem uma vírgula, então a gente dá uma pausa. Não. Espere. Aqui não tem vírgula, então não tem pausa. Não espere. Nessa frase 1 aqui, observe que nós temos aí um pedido de espera. Não. Espere. Na frase 2, nós temos uma ordem no sentido negativo, né, para que não se espere. É uma decisão, já está certo, de não se esperar. Isso pode mudar totalmente a situação. Alguém que precisa sair, mas está esperando outra pessoa, por exemplo, e aí, se para ele for entregue essa frase 1, ele vai ficar esperando. Se for a frase 2, ele vai sair, não vai esperar. E aqui é muito interessante, eu falando de dinheiro. A posição da vírgula pode dar prejuízo para alguém e lucro para outro. Então, o que podemos observar aqui? 23,4, ou seja, R$ 23,40. E aqui, R$ 2,34. Uma diferença bem grande, né? Aqui, isso só, ele resolve. Uma coisa simples, isso só. Agora, isso, só ele resolve. Então, aqui é uma coisa bem difícil. Então, só ele resolve, ou seja, ele é um herói. Então, a vírgula também pode criar heróis. Podemos achar que a derrota é certa ou não. Então, o time fala, o técnico falando com o time, por exemplo, vamos perder. Nada foi resolvido. Isso é triste, né? Mas, se mudar a posição da vírgula aqui, já ganha um novo sentido.
vamos perder nada. Foi resolvido. Aqui, a vírgula pode marcar uma mudança de opinião. Não queremos saber. Então, a pessoa não quer saber, não tem interesse no assunto. Não, queremos saber. Aqui é o contrário, né? Aqui se tem interesse no assunto, se quer saber. Então, a vírgula aqui, essa pausa, mudou totalmente o sentido dessa frase. A vírgula pode também condenar ou salvar. Por exemplo, não tenha clemência, ou seja, não tenha temor nenhum, não tenha piedade nenhuma. Pode haver a condenação. E aqui, não tenha clemência. Então, a pessoa aqui tem piedade, quer esperar, quer perdoar. Então, a vírgula muda tudo. Com isso, eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre esses sinais de pontuação. Qualquer dúvida, vocês podem deixar a pergunta aí no nosso Google Classroom para a gente ir sanando.